Fala galera, a notícia que sai é que Lamelo Ball acaba de chegar no Timberwolves e a pergunta que não quer calar é: qual dos dois times saiu mais beneficiado nessa trade? Essa é a maior pergunta que a gente tem que fazer no exato momento. Por quê? Não foi só o Lamelo que foi transferido nessa trade. O quão pode impactar a defesa do Timberwolves, consequentemente o rendimento. Porque todos sabemos os pontos fortes e pontos fracos do Lamelo. E os envolvidos nessa troca foram Lamelo Ball e Josh Green, pelo menos do lado do Charlotte Hornets. No entanto, foram muitas picks que o Timberwolves tiveram que ceder justamente para balancear essa trade. E cara, Charlotte Hornets acaba de dar basicamente a estrela deles. Muitas pessoas vão falar, não, mas o Brandon Miller, pra mim, quem fala que é o Brandon Miller que é graça, mano. Quem fala que é o Brandon Miller que é graça, todo mundo sabe que é o Lamelo, é a grande estrela desse time. Por quê? Pô, muitas vezes a gente vê, chega na hora do Hero Time, né? O momento que todos precisam dele, quem bota a bola embaixo do braço é o Lamelo. Então não vem que vai falar que é o Brandon Miller, ou vai falar que é o Concunapa, ainda mais que novato. Tudo bem que ele foi o segundo novato do ano, mas não quis dizer nada. Por exemplo, Stephen Castle foi considerado o novato do ano. E não necessariamente ele é o melhor do time. Tem essa lógica. E, tipo, há quem diga que é o segundo no atual elenco. Mas não vem o caso, não vem o caso, não vem o caso. O fato é, não, o Lamelo é o melhor do time, ponto. Não tem outra conversa. Agora vamos tirar a prova real e ver certinho qual que foi a troca. Vamos lá, vamos ver aqui. O Wolves recebe o Lamelo Josh Green, eu já falei. E Hornet recebe Nas Reed. Cara, peraí, vamos por parte. Nas Reed, cara, já saiu de Julius, já foi trocado pelo. Nem por ninguém. Foi literalmente o pessoal viu aquela troca pro Nets e falou, pô, não, provavelmente estão abrindo o orçamento, o salário deles, entendeu? Porque provavelmente estava ultrapassando o limite, né? Que tem o limite que os jogadores têm o máximo que pode receber, não individualmente, mas sim um coletivo, entendeu? Aí muitos falam que foi por questão desse orçamento, né? Desse salário do time do Timberwolves. E beleza, já foi liberado do Julius Randle. Só que nas temporadas passadas, já fizeram a troca do primo do Shai, cara. Já fizeram. Ele foi pro. E ele era muito bom na defesa. Tanto que depois dessa troca ele teve um boom. Teve um boom, a verdade é essa. Mas o Di Vincenzo, que é outro jogador muito bom na defesa, ele tá com o Aquiles, né? Ele teve problema de Aquiles, ele teve o mesmo problema que teve o Haliburton, o Tatum. Agora foi basicamente um ano, vai ficar basicamente um ano fora, pelo menos a expectativa é essa. E agora, sim, o Nasri vão sobrecarregar muito o Gobert, cara. Vão sobrecarregar muito o Gobert, não tem muito meio termo, não. Tudo bem que ele realmente é muito bom, só que, pô, só um cara, eu acho que não vai dar, não. Agora, continuando, o que mais teve de troca? O Hornet recebeu a primeira escolha de primeira rodada, né? Três de primeira rodada. É aquela que ele tem preferência. Por exemplo, o Timberwolves vai draftar uma pessoa. O Hornets tem interesse? Já troca. Tipo, ela tem a opção de ter essa preferência na hora de pegar essa pick, entendeu? E três escolhas de segunda rodada. Esse time do Charlotte Hornets está pensando num rebuild insano, porque tá com um elenco jovem muito forte. Não vou falar que é parecido, porque o Spurs se preparou muito, mas realmente lembra um pouco, porque se você for pegar realmente o elenco do Spurs é um pessoal muito mais novo, né? Só tem, sei lá, o Luka, o Barnes, mas tipo, o mais velho ali, tirando esses dois, é o De'Aaron Fox. O Fox é novo, podemos dizer assim, né? Mas é complicado, cara, porque o Wolves não podemos falar que colocou o futuro no lixo, podemos dizer assim. Porque o ponto que eu quero chegar não é que o time ficou pior. O ponto não é nem esse, que eu realmente acho que ficou pior pensando no coletivo, né? Até porque a estrela é o Anthony Edwards. Anthony Edwards é o armador e pegou outro armador, entendeu? Mas a questão vai ficar interessante o encaixe deles dois, do Anthony Edwards e do Lamelo. O problema é que justamente vai sobrecarregar o Gobert. Aí como é que fica? Sobrecarregando o Gobert, como é que ele fica nisso tudo? Então, normalmente um time não tem só um cara que é absurdo. Por exemplo, se pega um Golden State Warriors.
com o Jimmy Butler e com o Curry. Pô, ele vai ter que marcar um só, enquanto isso o outro vai deitar, entendeu? Então esse que é o problema. Esse que é o problema, você sobrecarregar. Porque pô, antes o time era bem completinho, tinha um banco bem absurdo. Ainda tem o Edon Sumo, né? Ainda tem o Edon Sumo. Mas o Edon Sumo ainda continua, foi até renovado. Renovou por, eu acho que foi 2 milhões, não, 22 milhões por 5 anos. Foi um contrato bem barato, bem barato. Pensando assim na inflação salarial, né? Da NBA. Mas foi basicamente isso daí. E justamente um dos pontos que eu quero tratar é simplesmente o time, né? Que foi feita essa troca. Tudo bem que ainda nem teve a janela aberta ainda da NBA, ainda, por exemplo, ainda não foi realmente. Pô, o Lamelo não tá lá agora, por exemplo. Realmente ainda não abriu, acabou de sair o draft. O problema é justamente que o timing do ano em específico do Lamelo Ball e do Charlotte. Porque se você parar pra pensar, o, basicamente, eles estavam no melhor ano, pô. E me fala qual o ano que o Charlotte Hornets teve uma performance tão boa quanto esse ano que passou agora. Ah, mas tudo bem, mas eles querem no play-in. Eu acho que valia a pena você dar uma experiência, não uma experiência a mais, mas fazer tipo um estudo de caso. Porque, cara, a primeira temporada, a primeira ou a segunda temporada do Lamelo realmente foi muito boa, chegou no mesmo play-in. E também não, acho que não nem chegou a jogar playoffs, eu acho que foi só play-in. Mas se foi perdendo a primeirinha, mas eu acho que não. Mas depois ele ficou lesionado, ficou jogando poucas partidas na temporada. E agora, nesse final, nessa última temporada, que ele pegou realmente o elenco melhor, não teve essa. Não teve, por exemplo, eu, pelo menos, não tive essa sensação que, tipo, caraca, o time basicamente acabou. Acabou o Charlotte Hornets. Tipo, esse time nunca vai chegar longe. Nossa, só que eu tive que, pô, realmente é um time em ascensão. Você vai pensar, pô, Deus, como que é um time muito novo. E, tipo, só podia melhorar. Só podia melhorar. Tipo, do ano passado pra cá só podia melhorar, mesmo não trocando ninguém. O Kobe White fez uma diferença absurda nesse time também. Mas não dá pra entender o time, cara. Tipo, a única coisa que dá pra você levar em consideração é o preço, é o valor do Lamelo. Realmente, se você pegar o valor do Lamelo no ano passado, poderia ser um pouco menor. Porque, sei lá, só teve 20 partidas na temporada, agora teve, sei lá, 70. Pô. Então, realmente, parando pra pensar nesse lado, foi um pouco um momento até que bom pra fazer essa troca. Só que, pra mim, o Hornets ficou muito mais beneficiado nessa troca do que o Timberwolves. O Timberwolves perdeu toda a profundidade do elenco, né? Tipo, agora, pô, ele perdeu o Naz Reid, Julius Randle, o primo do Shea, o Divi tá machucado. Se por se machucar, acabou. Acabou esse elenco, basicamente. O elenco vai ser totalmente desmontado. E eu acho que não foi tão vantajoso assim ter feito essa troca. Parece que realmente, até quando o pessoal recebeu essa notícia, foi: pô, podem sair de casa. O malandro e o otário já se encontraram hoje. E realmente foi sensação, cara, que o Charlotte saiu bem por cima, por mais que ele tenha abdicado da sua estrela, mas, cara, bizarro. E pelo menos o penúltimo tópico, assim, que eu queria basicamente chegar com esse vídeo é com relação ao Anthony Edwards, cara. Porque, pô, definitivamente, se você pegar os dois elencos, ele é o melhor dos dois elencos. E eu não acho que agora ele tá num time. Tudo bem, ele chegou, é um time que já chegou a duas finais de conferência, só que não é um time que realmente efetivamente ganhou uma NBA, então eu não acho que com esse elenco atual, com essa diferença, com isso que eles fizeram, realmente foi bom. Eu acredito que eles estejam tramando mais um plano acima disso. Eu até falei disso com relação ao porque eles fizeram essa liberação salarial justamente porque eu tava pensando que eles vão fazer, ia pegar tipo um LeBron assim da vida, por exemplo, ia ficar maneiro. Mas eu acho que não ficou um time mais competitivo para eles ganharem uma N em si. E eu acho que vai chegar um momento que o Anthony Edwards vai falar, cara, eu vou querer ser trocado, que é bem semelhante ao que o Yannis fez no Bucks, porque, cara, se você parar pra pensar, tudo tem um limite, né? Se realmente não der certo com essa dupla, o primeiro a pedir pra sair é o Anthony Edwards e ir pra um time realmente que ele vai conseguir ser o franchise player e realmente ter o futuro na liga, né? Porque ficar nesse e se pra sempre vai morrer o Saúl. Deus o tenha, Luka Doncic. E brincadeiras à parte, claramente foi o. Pô,
Dá pra você estar 1 milhão de pessoas e sem ser o Luka Doncic. Eu falei claramente pra zoar. Tem pros Paul, Harden, Westbrook, um monte de gente. Pelo menos tiveram MVP tirando o outro. Mas, cara, eu não senti firmeza nesse Timberwolves, não, cara. Eu acho que vai depender agora muito dessa conexão entre os dois e rezar pra não ter nenhuma lesão, porque se tiver lesão. E por final, eu pensei numa hipótese, por exemplo, de o Charlotte Hornets e o Minnesota Timberwolves se enfrentarem e quem ganharia hoje, mediante essas atualizações de elenco. Cara, sinceramente, depois de tudo que eu falei, apesar de tudo que eu falei, Timberwolves. Na minha cabeça, Timberwolves. Mas, a longo prazo, é bem melhor para o Charlotte Hornets. Bem melhor mesmo. Pô, o Timberwolves parece que eles destacaram falando em picks, né? No lixo, basicamente, nisso. Tipo, eles estão realmente esperançosos que o LeBron não vai se lesionar. Ele tem um problema que não chega nem perto de ser, tipo, alguém do nível de estrela que ele tem, de ser tão bom na defesa quanto os outros são. Ele não chega a ser o Luka Doncic da vida, mas ele, convenhamos, não é um dos fortes dele a defesa, pô, pelo amor de Deus. E ainda mais agora que a defesa, quase que a defesa inteira do Timberwolves saiu, eu acho que ele para acertar isso vai ser difícil. Eu acho que realmente, pelo menos sem DiVincenzo, cara, eu acho que realmente vai ser difícil, cara. Vai ser difícil para suprir essa lacuna. Mas é isso. Se você viu até aqui, curte, dá o joinha aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima e até o próximo vídeo de basquete. Tamo junto.